Agradecemos a Deus por mais esse dia de fôlego de vida que Ele nos deu, né? Estamos vivos, passamos por 2020, 2021, estamos aqui em 2022 com a graça, com a misericórdia do nosso Deus. Por isso, damos glórias a Deus. Agradecemos ao nosso Deus por mais esse dia de vida, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, trazendo a Tua palavra que liberta, Senhor, que traz o perdão, que traz a salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pelo sacrifício de Teu Filho. Senhor, te pedimos agora por esse momento em que Tu me escolheste, Senhor, através de um servo Teu, para que hoje eu estivesse aqui trazendo a Tua palavra. Por isso eu peço que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui nos dirigindo, nos conduzindo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra que Deus me conduziu para trazer hoje aqui, ela nos fala do pecado para a salvação através da graça. Eu escolhi Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, que Paulo fala aos Efésios qual era a situação que o homem estava. Deus, para nós falarmos de salvação, salvação de quê? De estado de perigo, de morte, de pecado, não é verdade? Então, para nós falarmos em salvação, nós temos que falar em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou tudo perfeito. Adão e Eva precisavam de salvação? Não, eles estavam ali no jardim do Éden, tudo perfeito, não existia pecado. Mas o que é que aconteceu? Um anjo caído, o Satanás veio sobre Adão e Eva, iludiu, mentiu e fez com que o pecado entrasse no mundo. Entrou a desobediência. Adão e Eva desobedeceu a palavra de Deus quando Deus disse: não coma de tudo podeis aproveitar aqui, menos daquele fruto daquela árvore, vós não podeis. Então é assim, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E assim foi o que aconteceu com Adão e Eva. Satanás veio e iludiu Adão e Eva, e entrou o pecado no mundo, e nós, como filhos de Adão e Eva, como herdeiros do pecado de Adão e Eva, estamos aqui hoje, irmãos, pecadores por natureza, carregando esse fardo. Mas mais adiante, irmãos, vamos ver que esse fardo que nós estamos carregando, não estamos carregando sozinhos, porque Deus é misericordioso, é longânimo, é bom. Então é por isso que eu coloquei aqui do pecado para a salvação pela graça. Porque, segundo a palavra de Deus, nós não merecemos nada. Tudo que Deus nos dá é por graça, é por misericórdia, é por bondade. Paulo destaca alguns pontos no capítulo 2 de Efésios. Ele destaca, primeiramente, no versículo 1, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, quando Paulo escreve aos Efésios que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, não eram só os Efésios naquele tempo que estavam mortos em seus delitos e pecados. Hoje nós vivemos numa sociedade corrompida, aonde muitas das pessoas vivem em busca dos seus prazeres, de satisfação pessoal, vive no pecado, no delito. Então não somos diferentes lá da época de Efésios. Não somos, irmãos. Então o que é que Paulo fala aqui? Ele diz
que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Mortos em delitos e nossos pecados? Porque quebramos a lei de Deus através da herança de Adão e Eva, a desobediência. Estamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. E é preciso que o Espírito Santo de Deus venha e faça uma obra regeneradora em mim, em você e em nós, meus irmãos. O morto, ele não sabe de nada. Quando você vê alguém morto numa celebração fúnebre, você já viu o morto ver que você está chorando porque você gostava dele, que você está sofrendo? Ele não vê, ele não ouve, ele não sabe de nada. Assim somos nós, quando estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É preciso que Deus faça essa obra regeneradora em nossas vidas. Ele nos dê vida espiritual. As pessoas, o que a gente vê de uma maneira geral? Elas estão muito mais preocupadas com a morte física da carne, da matéria que veio do pó e para o pó voltará. Elas não estão preocupadas com a morte espiritual, com a morte da vida eterna. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade da maioria das pessoas. Então é preciso que Deus, através do seu Espírito Santo, faça uma obra regeneradora em nós. O segundo ponto que Paulo coloca aqui em Efésios 2, capítulo 2, além de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, porque somos pecadores de natureza, eles colocam o segundo ponto, somos escravos do mundo. Somos escravos do mundo. O homem morto, como eu falei, ele não reage a nada. Ele precisa estar vivo para reagir. E só Jesus nos dá vida. Se nós formos ver mais adiante, o Evangelho de João, ele nos mostra os 7 eu sou que Jesus coloca. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é o pão, ele é a ressurreição, ele é a verdade, ele é tudo. Então, se Deus não nos der a vida, nós vamos estar mortos, nós vamos ser escravos do mundo. O homem, se estiver morto, não reage a essa cultura do mundo. Aqui o mundo que a palavra de Deus se refere é o sistema de valores da cultura, da nossa cultura caída, decaída, da cegueira espiritual, que é voltada para a satisfação dos seus desejos. As pessoas que não têm Cristo, elas vivem escravizadas pelo mundo, porque o pensamento delas passa longe de fazer a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus. O terceiro ponto que eu destaquei, que Paulo coloca aqui em Efésios 2, é que somos escravos do diabo. Satanás é o príncipe dos poderes demoníacos. A nossa luta, fala lá em Efésios 6,12, ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Satanás é um espírito que ele age em quem? Ele age nos filhos da desobediência. Assim como o Espírito Santo age nos filhos de Cristo, de Deus, nos filhos da obediência, daqueles que obedecem ao Senhor, Satanás age nos filhos da desobediência. É um paralelo que nós podemos estabelecer. Mais adiante nós vamos ver que Lutero já dizia que não existe neutralidade, que o homem ele é como uma besta, ou está montado sobre ele Deus, ou está montado sobre o homem o Satanás. Não existe neutralidade.
Ou nós estamos com Deus, somos filhos de Cristo, aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ou então seguimos essa cultura degenerada, podre, do mundo que não conhece Jesus, que não quer compromisso com Deus, que não quer seguir a porta estreita, porque sabemos que obedecer a palavra de Deus é caminhar sim pela porta estreita, é eliminar o nosso eu, os nossos desejos carnais e fazer a vontade de Deus, e a gente sabe que isso não é fácil. Todo dia nós nos deparamos com lutas, meus irmãos, com desafios, e temos que tentar ser fortes, nos agarrando aonde? Na palavra do Senhor, que é o nosso guia, é o nosso manual de instrução, é a palavra reveladora que liberta, é a palavra de Deus. Meus irmãos, a gente sabe, a Bíblia nos diz que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. E o que ele faz? Ele procura nos distanciar da palavra de Deus. Ele procura nos confundir, como ele fez com Adão e Eva, nos levar à desobediência. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não querem compromisso. Muitos conhecem a fundo a palavra de Deus, mas não praticam. Mateus 13, Jesus, na parábola do semeador, ele já fala na semente que foi jogada ao longo do caminho. O que é a semente? Nada mais é do que a palavra de Deus, que está sendo pregada aqui para você que está aqui, que está sendo pregada para você que está ouvindo aí através das transmissões, das redes sociais, meu irmão. E o inimigo vem e lhe distrai, lhe leva para fazer outra coisa, lhe leva a outros pensamentos, a preocupações, a uma série de coisas. Então, a semente foi jogada ao longo do caminho. Aí Jesus fala, passarinho veio e comeu. Os espinhos vieram e mataram. Às vezes a palavra de Deus, aquela semente até brota no coração, mas ela não chega a dar os frutos. Ela não chega a crescer. Ela morre ao longo do caminho, porque o inimigo está aí. Enquanto Deus está lutando pela nossa salvação, o inimigo está lutando pela nossa morte espiritual. Então precisamos, meus irmãos, estar atentos aos ataques do inimigo, que só veio para roubar, matar e destruir. Precisamos sair de uma cegueira espiritual. Existe uma guerra espiritual nas regiões celestes. As regiões celestes é aqui, meu irmão, onde nós vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós andamos. São essas regiões celestes. Existe uma história que eu gosto muito, uma comparação. Você tem 2 cachorros, um você alimenta, mas você trata bem, você cuida, o outro você não cuida, você não alimenta. Qual é o que vai vencer? É o que você alimentar mais. Então, se você alimentar mais os desejos da sua carne, vai prevalecer o pecado da desobediência. Se você alimentar mais a obediência, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, vai prevalecer a salvação. Precisamos ver, meu irmão, quem é que nós estamos alimentando mais? É o nosso lado espiritual? Meus irmãos, o fato da pessoa conhecer a palavra de Deus, da pessoa pregar a palavra de Deus, não significa que ela seja salva. É preciso colocar em prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos a respeito da palavra de Deus, porque senão ela fica vazia na nossa vida.
precisamos viver aquilo que nós pregamos. Um quarto ponto que Paulo coloca na carta aos Efésios é: escravos da carne. Paulo fala aos Efésios, tanto aos judeus como aos gentis, que eles estavam mortos segundo a inclinação da sua carne. Aqui carne se refere a essa natureza pecaminosa do mundo, ao principal anseio que o homem tem, que é satisfazer os desejos da sua carne. Existem alguns desejos da carne que são lícitos, que não é pecado, que não é errado. Mas na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo. Eu posso citar aqui, segundo algumas correntes, que dizem que o ponto mais fraco, mais vulnerável do homem é o sexo. Deus criou o sexo para proveito do homem, não foi para ele pecar. Mas quando Deus criou o sexo, Ele criou para ser vivido dentro de um casamento com a sua esposa. Então temos que ver com quem e aonde. Fora do casamento, a Bíblia é muito explícita. O sexo é considerado como fornicação, pecado, adultério. Precisamos nos atentar para algumas coisas que Deus nos deu, mas Ele nos deu a instrução como elas devem ser feitas. Não é ao nosso modo como nós queremos. O sexo é lícito, sim, mas só dentro do casamento. Fora do casamento, segundo a palavra de Deus, ele não é um ato lícito. Ele precisa ser praticado com a pessoa certa, na hora certa, dentro das condições que Deus coloca. Fora disso é pecado, é inclinação da carne. As pessoas, elas vivem em busca da sua satisfação pessoal, da sua felicidade, e para isso elas fazem qualquer coisa para satisfazer os seus prazeres carnais. A gente ouve por aí dizerem, depois de muitos anos de casamento, alguns homens não querem mais a sua esposa, ela está lá com seus 50 anos ou mais. O que é que ele faz? Ele troca uma de 50 por duas de 25, ou até mais, né? É isso que a palavra de Deus nos diz? É isso para ser feito? Não. Não é isso. Fora do casamento com a pessoa errada, é adultério, é fornicação, é pecado, é desobediência à palavra de Deus. Passa muito longe do pensamento dessas pessoas a vontade de Deus, meu irmão. E um quinto ponto que Paulo coloca aqui aos Efésios, ele diz, filhos da ira. Ainda há pouco a Nani leu o Salmo 95. Salmo 95. Quando chega no último versículo, no versículo 11, ele diz assim, vou ler o versículo 10. Durante 40 anos estive desgostados com essa geração. E disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Versículo 11. Por isso jurei, na minha ira, não encontrarão no meu descanso. Então, meus irmãos, Deus, Jesus, é o nosso Salvador, mas Ele também será o nosso juiz. Por natureza, éramos filhos da ira de Deus. Deus é santo, é puro, e Ele não aceita o pecado. A natureza de Deus, ela reage à desobediência do homem, que fica sobre a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, como filhos da desobediência. Deus é amor, mas Deus é juiz.
Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como Salvador. A porta da graça ainda está aberta para quem quiser se salvar. Mas quando ele voltar pela segunda vez, ele não vai voltar como Salvador. Ele vai voltar como juiz, como meu, como seu juiz. E tudo aquilo que você plantou, meu irmão, você vai colher. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você for filho da obediência de Deus, da palavra de Deus, Jesus estará ali para lhe levar aos céus como seu Salvador. Mas se você for filho da desobediência, Jesus estará ali como juiz para lhe condenar à morte eterna. Isso aqui, meus irmãos, aqui é uma passagem, é um breve piscar de olhos na nossa vida. Quando nós vemos, nós já estamos cheios de rugas, cabelo branco. A vida passou. Mas nós temos diante de nós a vida eterna que Deus nos promete. E para isso, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele nos deu o único Filho, Jesus Cristo, pela nossa salvação. Paulo ainda nos fala no mesmo capítulo 2, no versículo 1, ele inicia, quando ele diz, ele leva do pecado à salvação, no versículo 1, ele diz: fala que Deus nos deu vida, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. No versículo 4, Paulo diz: mas sendo Deus rico em misericórdia. No versículo 5 ele diz: nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça somos salvos, não somos salvos pelas nossas obras, meus irmãos. Nada podemos fazer para nos salvar, só quem salva é Cristo pela graça de Deus. Você pode ver, às vezes, alguém ali, um vizinho, um conhecido seu, poxa, fulano, como é bom. Ele ajuda na creche, ele dá a cesta básica, ele pode até dar o dízimo, oferta. Mas qual é a motivação do coração dele que ele faz isso? Ele faz isso levado pela obediência a Deus? Isso não é considerado, segundo Deus, boas obras. Porque a motivação dele é outra. Muitas vezes é até barganhar com Deus, como muitas igrejas pregam. Coloque isso aqui diante do altar do Senhor, que Ele vai te dar isso aqui. Com Deus não se barganha. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Não existe troca com Deus. Então, muitas vezes as pessoas fazem que eles consideram boas obras, coisas boas, mas perante Deus não é. É a graça de Deus que cai sobre o justo e o injusto. A chuva cai sobre o justo e o injusto, não é isso que a Bíblia nos diz? A graça imerecida cai sobre todos. Mas boas obras para Deus, frutos do Espírito, são aqueles que procedem de um coração regenerado, de um coração obediente a Deus, que não faz ou deixa de fazer, porque é isso que está na palavra de Deus, é isso que Deus ordena, é isso que Deus quer. Então é por isso que eu faço isso, é por isso que eu não faço aquilo. É resultado de uma obra de um coração regenerado por Deus pelo Divino Espírito Santo. No versículo 5, Paulo diz: nos deu vida juntamente com Cristo pela sua graça, sois salvos. Então somos salvos pela graça de Deus e não por nossas obras. No versículo 6 ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Sabemos que quando Jesus voltar seremos ressuscitados. Versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a
fé. Isto não vem de nós, isto é dom de Deus. Versículo 9 ele diz: não de boas obras, para que ninguém se glorie. Nossas obras são trapos de imundície perante Deus. Versículo 10 ele diz: somos feituras dele, somos feituras de Cristo, de Deus, para que ninguém se glorie. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nela. O Salmo 103, versículo 8, ele diz: Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, asaz e benigno. Versículo 9, ele diz: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então Deus, no plano de salvação, nos deu Jesus para que pudéssemos desfrutar da vida eterna. Deus nos amou com amor sacrificial, dando seu Filho por nós, por amor de nós, pela nossa salvação. Precisamos da graça de Deus, meus irmãos. Fora do Evangelho de Deus, não existe perdão, não existe salvação. Enquanto o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Não esqueça, enquanto o pecado trabalha contra nós, para continuarmos nessa condição, mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Somos salvos, meu irmão, para quê? Para servir. Quando nós servimos, quando nós praticamos boas obras, quando nós damos fruto do Espírito, nós estamos glorificando o Pai. Jesus, quando veio ao mundo, ele não nasceu em um berço de ouro, ele nasceu lá numa manjedoura de animais. Ele não nasceu, ele sendo rei, sendo filho de Deus, mas ele nasceu dessa maneira. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. E nós devemos ter como nosso modelo Jesus. Nós devemos estar aqui para servir a Deus e servir ao nosso irmão. Deus diz que quem não ama ao seu irmão, não ama a Deus, é um mentiroso. Como é que você mostra o seu amor por alguém? Servindo aquela pessoa, ajudando, auxiliando de alguma maneira. Não adianta alguém chegar para mim e dizer: olha, poxa, eu estou nessa dificuldade assim, eu olho para a pessoa e digo: ah, tá bom, Deus te abençoe, vou orar por você, tchau. Isso é servir? Então, meus irmãos, precisamos servir a Deus. Servimos a Deus quando servimos aos nossos irmãos. Devemos, a Bíblia nos diz que nós devemos fazer o bem a quem? Primeiro, a nossa casa. Segundo, a nossa família da fé. Terceiro, a todos. E ainda mais ele nos pede uma coisa difícil, né? Fazer o bem aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos querem mal. Irmãos, precisamos ser bênção na vida das pessoas. Deus nos abençoa para nós abençoarmos as outras pessoas que precisam de ajuda. Não é só ajuda financeira não, é todo tipo de ajuda. Quanto tempo você já tirou do seu dia para ir lá naquele abrigo de idosos, né, Cid? Visitar aqueles velhinhos que estão lá abandonados, que a família jogou ali.
Você já tirou um pouco do seu tempo para mostrar que você ama e que esse amor é realidade, que se traduz em atos? Porque dizer que eu amo é muito fácil. Agora, mostrar que eu amo é diferente. Tem que se mostrar, se concretizar através de um servir. Então, meus irmãos, somos salvos para servir, para ser bênção na vida das pessoas. E eu quero dizer aqui para vocês que Jesus é o único que pode lhe salvar. Porque esta foi a missão do Pai, que o Pai destinou a Jesus. Foi para que Jesus seja o nosso Salvador. E a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a revelação da situação do homem. A situação de natureza pecaminosa, como Paulo citou em Efésios, para uma situação de salvação através de Jesus. Talvez numa outra oportunidade nós possamos falar sobre os 7 eu sou de Jesus. Eu acho que há mais de 3.000 anos antes de Jesus voltar, quando Davi compôs o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, né? Ele já falava que Jesus é o meu pastor. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então Davi, como pastor de ovelhas, ele viu que ele fazia tudo para cuidar daquelas ovelhas, mas ele percebeu que acima disso aí existia alguém que cuidava dele, e este alguém é o nosso Senhor. Então ele compôs esse Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu vou citar rapidamente aqui, porque o tempo não dá mais. Os 7 eu sou, falado em João. João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, é aquele que te encaminha, que te mostra a luz. Apague a luz, fique no escuro para você ver, se você vê alguma coisa, meu irmão. Você fica cego. Então Jesus é a tua luz espiritual. João 10,7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quando o pecado entrou no mundo, nos separou de Deus. Então ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Por isso ele diz, eu sou a porta. João 10,11, ele diz, eu sou o bom pastor que cuido de ti. Você não está só, meu irmão. Tem alguém te olhando, tem alguém cuidando de ti. Mas faça a sua parte também. Jesus já fez a dele. Procure obedecer, ser obediente à palavra de Deus, que se agrada ao Senhor. A desobediência agrada ao inimigo, mas a obediência agrada ao Senhor. João 11,25, ele diz, eu sou a ressurreição. Sabemos que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão em Cristo. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um caminho, porque para Deus, para chegar até Deus, só existe o caminho que é Jesus. Então por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Um dia essa matéria aqui vai embora, vai voltar para o pó, mas o espírito que for salvo vai voltar para o Senhor. E o 7º eu sou de Jesus em João, que é 15:1, ele diz, eu sou a videira. Então quem tiver, Jesus é a videira, quem tiver ligado como ramos em Jesus, esse dará bons frutos, esse terá a vida eterna. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia.